Olá amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a microhistória italiana. Esse movimento surgiu no final dos anos de 1970 com dois historiadores, Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. Esses dois historiadores são realmente historiadores brilhantes no que eles se propõem a fazer. E a microhistória ela ganhou um movimento formal na Itália entre 1981 e 1988 com uma revista chamada Microhistória. Mas do que se trata a microhistória? Na verdade, existem algumas versões, existem alguns posicionamentos, mas hoje eu vou me basear aqui naquilo que o próprio Ginzburg e o Levi falam ou falaram sobre a microhistória italiana. O que nós temos de concreto é que trata-se de um estudo detalhado numa escala reduzida, como Jacques Revel ele mesmo fala. O que seria isso? Seria você olhar para um determinado cenário, uma determinada pessoa e a partir daquele momento você tentar entender um contexto muito maior. O Giovanni Levi, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a microhistória trata-se de você dar um zoom numa determinada imagem, mas você não pode esquecer toda a paisagem registrada ali naquela imagem. Um grande estudo de microhistória é o livro O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg, de 1976. Nele, o Ginzburg ele analisa um processo inquisitorial de um moleiro chamado Domenico Scalena. Nesse processo, o Ginzburg ele vai esmiuçar, ele vai tentar entender o pensamento que vigorava naquele período medieval, que fazia com que as pessoas entendessem, por exemplo, o antigo culto agrícola que existia na Itália e encarasse aquilo como sendo um ato de bruxaria, ou seja, portanto, condenável pela Igreja Católica Romana. E como que ele, o Ginzburg, vai proceder esse estudo? Ele vai proceder um estudo minucioso no processo inquisitorial. Ele vai analisar o depoimento do Domênico, ele vai analisar os depoimentos das pessoas envolvidas naquilo ali e a partir de então ele vai traçar um panorama daquele cenário medieval. Existem alguns historiadores, por exemplo, o historiador Ronaldo Weinfels, ele chega a dizer que a microhistória ela chegou a extrapolar os domínios da história, inclusive esse é um livro dele, né? Chegou a extrapolar os domínios da história, avançando em termos inclusive da chamada literatura. Olha, isso faz até algum sentido, porque de fato o pai do Ginzburg ele foi um grande crítico literário e provavelmente o Ginzburg recebeu isso. Mas não deixa de ser história. O fato do Ginzburg utilizar-se de uma retórica narrativa, de uma escrita literária para analisar o seu objeto, não invalida a sua pesquisa histórica. Inclusive, os maiores especialistas em microhistória eles vão dizer pra gente o seguinte: a microhistória trata-se de um estudo exaustivo das fontes nas quais está se pesquisando e dos demais objetos que envolvem aquele período estudado. É bom ressaltar que a microhistória ela não é uma biografia, pura e simplesmente. Você pode utilizar a trajetória de alguém para contextualizar aquele momento histórico, aquele espaço histórico. Você pode utilizar também um estudo de caso, mas microhistória não é um estudo de caso. Microhistória ela é um estudo extremamente complexo e rico de informações. Ao longo do tempo, muitos historiadores têm confundido o que é a microhistória. Basicamente, agora eu vou pegar uma frase do Ginzburg, basicamente é você fazer uma análise microscópica daquele indivíduo que você está estudando. Ele chega a utilizar o exemplo, por exemplo, do corpo humano. Se você tem uma enfermidade no corpo humano, você não necessariamente precisa analisar o corpo inteiro. Basta você tirar uma quantidade de sangue ou fazer uma cultura, enfim, para que você possa analisar aquele pedaço e a partir de então você entender como está funcionando todo o sistema do corpo humano. E isso ele utiliza para entender a sociedade. Agora, uma coisa é muito importante dizer. No estudo de microhistória,
o historiador ele tem que deixar muito bem claro o seu espaço temporal e o seu espaço geográfico. É muito importante você definir esses parâmetros nos seus estudos, porque você está analisando um elemento muito específico, você está analisando uma sociedade de um determinado momento, você está analisando um grupo dentro de uma sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu utilizei no meu trabalho de mestrado. Eu fiz uma pesquisa a partir da morte do Visconde do Rio Preto. O Visconde do Rio Preto foi um grande personagem político na cidade de Valença no século XIX. Ele viveu em Valença a partir da década de 1840 e morreu em 1868. E o enterro dele, a morte dele, ela vai ter uma grande narrativa. Eu parti daquela morte onde todos os personagens, importantes personagens da cidade, comentam sobre aquela morte e me dão pistas sobre a importância e sobre as redes de sociabilidade construídas pelo Visconde do Rio Preto. Então, a partir da narrativa da morte do Visconde do Rio Preto, que eu encontrei em relatórios oficiais, jornais da época, obituário, isso eu pude construir uma ampla rede de sociabilidade entre os nobres valencianos. Foi um estudo muito intenso, foi um estudo muito grande, mas foi um estudo de microhistória. Inclusive, o próprio Ginsburg, no seu livro Mitos, Emblemas e Sinais, ele fala sobre o paradigma indiciário que ele utiliza. O que seria esse paradigma indiciário? Às vezes, você não terá aquela informação explícita, escrita ali no documento, mas você terá indícios de que aquilo está acontecendo. É claro, esses indícios você não pode utilizá-los de forma leviana. Você tem que cercar-se de informações para que você possa comprovar aqueles indícios. Foi isso que eu fiz no meu trabalho de mestrado, por exemplo. Eles não falavam abertamente daquelas redes de sociabilidades, mas o que eles diziam, o que eles falavam, o que eles escreviam e as atitudes daqueles grandes proprietários rurais me levaram a construir essa rede de sociabilidade. Isso tudo aliado a um amplo estudo que eu fiz de outros tipos de fontes históricas. Espero que tenha ajudado a vocês, bons estudos, e não deixa de curtir o nosso canal, deixar um like, você vai ajudar muito a gente. Um forte abraço!